vamos lá. Eu falei, depois da gente fazer esse apanhado sobre variáveis e tal, não adianta nada a gente ter variáveis se a gente não tiver operadores, certo? Então, em C++, a gente tem todos os operadores que a gente tem das outras linguagens. Por exemplo, operador de atribuição, que é o igual. Né? Eu não falei, a gente já usou, porque normalmente sempre se usa o igual, certo? Então, você atribui o valor, x recebe 10, então você bota x igual a 10. Y é igual a x mais 5, ele vai fazer isso, x mais 5 e vai atribuir o valor para y, certo? Uma coisa que aí é perigosa em C++ é porque o operador de atribuição ele retorna um valor. Então, você pode fazer algo desse tipo aqui. Y recebe x, que recebe 10. Então, é como se fosse assim. X recebe 10, o resultado de x recebe 10 é 10, então y também vai receber 10, certo? Então, você pode usar isso aí. Só que tem um problema, né? Se você pode fazer algo desse tipo aqui, ó. Y recebe, x recebe 5, mais z recebe 10, certo? Mais 5. O que é que você está fazendo daqui? Você está atribuindo x recebe 5, você está atribuindo a z, z recebe 10, e está fazendo a soma. Y recebe 5, que foi o resultado da sua atribuição, mais 10, que foi o resultado dessa segunda atribuição, mais 5, certo? Ou seja, isso aí é perfeitamente possível e perfeitamente legal e compilável, mas não é altamente não recomendável, certo? Não façam isso pela caridade, certo? Então, aquele foi o primeiro operador de atribuição. Segundo operador aritmético, certo? Vocês já estão acostumados lá do Python, mas não custa recordar. Mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação, barra para divisão, porcento para o resto da divisão, certo? E só. Não tem o asterisco, que seria da exponenciação, como eu tinha falado, certo? Todos esses operadores, eles são binários, ou seja, eles vão fazer operações 2 a 2, certo? Então, se, por exemplo, eu fizer aqui 2 vezes lado mais 2 vezes, todo operador vai ser 2 a 2. Então, você vai resolver primeiro 2, depois mais 2, depois mais 2, e assim até você conseguir resolver essa expressão como um todo, certo? É, os operandos eles podem ser inteiros ou reais, sendo que se você usar inteiro mais inteiro, o resultado é inteiro. Se você usar inteiro mais real, ele vai sempre jogar para o real. Então, qualquer número que você opera com real, o resultado da operação é real. Se você tiver só números inteiros, o resultado da operação é inteiro, certo? E, obviamente, assim não faz muito sentido, mas o operador módulo, né, do resto da divisão, ele só funciona com inteiro, né? Não faz também muito sentido, apesar de existir uma função fmod no CMF para fazer o resto da divisão com números reais, mas não faz muito sentido. Então, o operador por cento, que é o de resto, só opera números inteiros. Assim como o Python, a gente também tem precedência de operadores no C, ou seja, do C++, a gente primeiro faz multiplicação, divisão e resto, e depois faz soma e subtração. Se tiverem duas multiplicações, uma multiplicação, uma divisão, é feito o que vier primeiro. Se vier uma multiplicação e uma soma, ou uma soma e depois a multiplicação, é primeiro feita a multiplicação e depois a soma, certo? Nesse exemplo aqui é bem simples de ver. Ó. Você tem, qual é o primeiro? O operador sempre é binário, então vamos lá. Tem um asterisco, o próximo operador é o mais. Então, o asterisco ele tem precedência sobre o mais. Então, ele primeiro vai fazer duas vezes lado 1 e vai guardar o resultado. Aí, esse resultado eu posso somar com 2 ou fazer 2 vezes lado. Então, nesse caso, o vezes tem mais precedência. O que é que vai acontecer? Vai ser executado primeiro
2 vezes lado 2 e vai ser guardado o valor. Depois, a gente vai ter o operador mais, né? E a atribuição. A atribuição é sempre feita por último. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Soma o resultado desse primeiro produto com o resultado do segundo produto e guarda esse resultado aqui. Ele finalmente vai fazer a atribuição, certo? Então, primeiro os operadores de multiplicação, divisão e resto, depois a soma e a subtração e depois a atribuição, certo? Se eu quiser mudar essa precedência, eu posso colocar parênteses, certo? Então, nesse caso aqui, essa expressão 4 vezes C mais, aí a parênteses, A mais 2 vezes B dividido por 2, certo? O que é que vai ser feito primeiro? Como aqui eu tenho um asterisco e um mais, a primeira coisa que eu vou fazer é o asterisco, ou seja, ele vai fazer 4 vezes C. Aí agora eu tenho um mais e tem um parêntese. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o que tiver dentro do parêntese, certo? Então, independente do que tem aqui depois. Então, o que é que ele vai fazer aqui nesse parêntese? Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Ele vai fazer primeiro a multiplicação, 2 vezes B. O resultado, ele vai somar com A. Aí, beleza, já resolvi tudo que está dentro do meu parênteses. O que é que eu faço agora? Agora eu tenho uma soma e tenho uma divisão. O que é que eu faço primeiro? A divisão. Então, eu pego o resultado do que eu fiz dentro do meu parênteses, faço a divisão. Depois, só tem o mais e a atribuição. Então, eu faço o mais e, finalmente, eu termino com a atribuição, certo? Então, os parênteses, eles são usados para você sobrescrever a atribuição, ou a precedência, certo? É, essa parte aqui eu vou dar um pulo, ó. Na próxima aula eu comento mais isso aqui, certo? Para a gente chegar isso aqui, para eu concluir a aula, são os condicionais, certo? É, condicionais a gente usa para testar condições, é óbvio, certo? No C++ a gente tem dois tipos de condicionais, o if-else e o switch case. Eu vou mostrar hoje só o if-else, porque a gente já estourou o tempo, certo? O if-else ele faz o quê? Ele testa uma condição, né? Se é verdadeira ou falsa. E como é que a gente sabe se essa condição é verdadeira ou falsa? Normalmente a gente usa os operadores relacionais, né? É a mesma coisa do Python, a gente tem o igual para testar se duas coisas são iguais, exclamação igual para testar se é diferente, maior e maior igual e menor igual, certo? A gente não tem, por exemplo, em PHP, por exemplo, eu acho que em JavaScript também, a gente tem um operador de igualdade de strings, né? Que é três iguais, igual, igual, igual. Aqui a gente não tem, certo? As strings, elas são comparadas com o igual, igual. Igual, da mesma forma como a gente usa nas outras variáveis, tá certo? E aqui, ó, a gente também tem uma precedência quando a gente fala em operadores relacionais, certo? Mas aqui nesse caso a gente vai fazer o quê? Ó? Ele faz x maior que 5, depois y diferente de 2 e vai testar se aqui é positivo, positivo, negativo, negativo, e o resultado a gente coloca nessa variável condição. Mas vamos lá, para finalizar, certo? O grande comando que testa, que é o condicional em C++, é o comando if, certo? O if, ele tem essa sintaxe aqui, você bota if, abre parênteses, coloca a condição aqui dentro do parênteses, fecha o parênteses, certo? Então, aqui é o if. Não precisa botar dois pontos, não precisa botar qualquer outra coisa. É só if, abre parênteses e condição fecha parênteses. O parênteses é obrigatório, certo? Para você testar essa condição do if, certo? Aí, se for verdadeiro, ele executa o comando que está logo abaixo. Então, por exemplo, aqui, se x mod 2 igual a zero, ou seja, se o resto da divisão de x por 2 for igual a zero, ele vai e dá o cout e o número é par. Se não for, então ele pula esse comando e vai para o próximo, certo? If horas maior ou igual a 24, dia mais, né?
Então, ele testa, se for verdadeiro, ele vai executar o comando que está aqui embaixo. Se não for, ele vai e pula para o próximo, certo? O else ele vai casar sempre com o if, né? E se a condição não for verdadeira, ele vai executar o que está lá no else, né? Chover no molhado, mas vamos sempre relembrar. Então, if n por 102 igual a zero, ele vai executar esse aqui de baixo. O número é par. Se não for, ele vai executar o que está após o else, certo? O número é ímpar. Então, sempre a gente vai com isso aqui, né? A condição, se for verdadeira, ele vai executar o que está no if. Se a condição for falsa, ele vai executar no else. Só que aí a gente tem um porém, certo? Ele só executa no if ou no else o comando que está logo abaixo, certo? Então, se o n for verdadeiro, ele só executa esse out. Se o comando for falso, ele só executa isso que está aqui embaixo. E se eu quiser executar mais de um comando quando o if for verdadeiro ou quando a condição for falsa? Aí a gente cria novos blocos, certo? Então, nesse caso aqui, se horas for maior ou igual a 24, como eu abri uma chave aqui para criar um novo bloco, ele vai executar, se for verdadeiro, todos os comandos até encontrar esse fecha-chave aqui, certo? Então, para usar o if com mais de um comando dentro, a gente vai usar if, a parênteses, a condição, fecha parênteses, abre chaves, bota todos os comandos e fecha a chave. Aí eu posso ter um abre-chaves com uma condição só? Posso. Eu posso ter um abre-chaves com zero condições, com nenhuma condição, e só o abre e fecha a chave? Pode, certo? Quando você bota a chave, o limite dos comandos é o bloco, certo? A chave que você colocou aqui. Nesse caso aqui, o else. O else ele está sem chaves. O que é que significa? Significa que ele só vai executar esse comando que está logo abaixo dele aqui. Ele não vai executar. Se tiver algum outro abaixo do dias recebe zero, ele não vai executar como bloco do else. Ele vai executar só esse primeiro comando aqui, certo? E aí você pode ter if, else encadeados, sendo que o mais importante é verificar isso aqui, ó. Um else, ele sempre se refere ao if mais próximo que ainda não foi fechado, certo? Então, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Não, acho que eu coloquei, não coloquei, certo? Mas você pode botar um if dentro de outro if, dentro de outro if, e sempre que aparecer um else, ele vai casar com um if mais interno que ainda não foi casado, certo? Esse aqui eu também eu vou pular e vou falar para esse aqui, certo? O C++ ele também tem os operadores lógicos e, ou e não, certo? O não é uma exclamação, então se você botar exclamação e a condição, ele vai negar. Se você quiser combinar duas condições, você bota 2i comercial, certo? E se você quiser fazer um ou, você bota dois pipes, né? Duas barras em pé, certo? Uma coisa interessante é que esses operadores, eles tentam otimizar, certo? Por exemplo, aqui, quando é que um ou é positivo? Quando uma das condições for positiva. Então, nesse caso aqui, x é maior que 5 ou y maior que 10. Aí você vê aqui que x já é 10. Então ele vai fazer x maior que 5 é verdadeiro? É. Isso aqui é um ou? É. Se eu já tenho um verdadeiro, então ele simplesmente ignora o restante aqui, que está esse y maior que 10, menor que 10, nem executa. Nem chega a executar. Certo? Se o x não fosse maior que 5, aí é que ele iria executar o ou para saber desse outro lado. Certo? Esse aqui, x igual a 0 e y igual a 10. Aí ele olha, x é igual a 0? Não, x é 10. Aqui já é falso. Como aqui é um i, se já aqui já é falso, a condição inteira já é falsa. Então ele nem sequer olha o outro comando que está aqui do lado. Certo?